Excelente. A Salete também tem uma pergunta aqui. Sim. Olá, tudo bom? Tudo bom? Então, eu sempre tenho uma dúvida assim entre união e fusão, porque eu entendo assim que a minha vontade ainda é ferro, né? E a vontade de Deus é ouro. Como que eu É. posso estar fundida assim quando eu estou iniciando na divina vontade? Por isso que é muito importante o caminho de esvaziar-se totalmente para que essa vontade de ferro se torne vontade de ouro fundida na nele. Porque a vontade divina vai convertir essa vontade de ferro em uma só vontade de ouro, tá? E vai ser essa fusão aí. E nessa fusão vamos a ter essa unidade. E qual é a unidade? É a unidade com as três divinas pessoas, a Santíssima Trindade. Por isso nós precisamos fundir-nos com Jesus para que Ele nos conduzca a essa Trindade, a essa unidade, a essa plenitude. Então você precisa para que Deus mesmo torne essa vontade de ferro, você precisa esvaziar-se de tudo aquilo que não é de Deus, mesmo as coisas humanas e bons, mesmo as coisas de santidade humana, tá? Porque a santidade humana em você é uma coisa de seu querer humano, que você agir, sim? Age. Isso. Age. Você age. Você age com seu querer, mesmo que seja bom, tá? Mas é um querer humano ainda. Então você precisa esvaziar-se de tudo aquilo que é bom e mal, porque está a seu querer e comprar e estar simplesmente vazia de você para que Deus mesmo converta essa vontade de ferro em uma vontade de ouro, porque vai fazer uma só unidade, uma só vida, tá? Então eu posso, mesmo que eu não tenha vontade de ouro ainda, eu posso fundir? Mesmo que você, uma das coisas mais importantes, não importa que a gente esteja conhecendo, você tem que estar se fundindo continuamente, mesmo para que, porque Jesus vai prestando sua vida, não dá como dom, não coloca ele seu dom rapidinho, como a gente fala, é um processo de amor, é um processo de amor que ele vai dando com essas provas da vida que você precisa passar para demonstrar seu amor por ele. Então ele vai dando sua vontade cada vez mais, e hasta que ele esteja certo de que você não vai sair mais dessa vontade, ele dá como dom. Mas nesse processo de amor, a gente precisa estar continuamente dando sua vontade, continuamente, continuamente, tá bom? É isso. Obrigada. Bueno, então, não sei se vocês querem continuar, não sei, o que acham vocês? Por mim tá bom, Paris. Assim, quem quiser sair, tipo, se algumas pessoas têm algum compromisso e quiserem sair, mas pode, por mim, não sei vocês, mas pode continuar. E se alguém quiser sair, se alguém tem algum compromisso, então, e aí quem quiser fica, continua. Não, eu falo porque a gente havia falado que é uma só, mas não importa. Vamos continuar então. Sim? Sim, Sim, pode ser. Vamos continuar um pouquinho mais. Então, vamos a falar um pouco do catecismo, né? O numeral 50, que diz: pela razão natural, o homem pode conhecer. Isso já leímos, tá? Verdade? Sim? Ou não? Não, acho que não. Então, pela razão natural, Falou o no homem. 45. Não, é 50 este. Não, 50 não. Então, vamos falar. Vamos. Então diz, pela razão natural, o homem pode conhecer Deus com certeza, a partir das suas obras. Do que havíamos falado, né? Todas as coisas criadas, a gente pode Encontrar um conhecer a também. Isso Deus, aqui não vai. a gente pode conhecer pela redenção também, e agora pela santificação. Mas existe outra ordem de conhecimento, esta ordem de conhecimento é muito importante, o que vai falar o catecismo, que o homem, de modo nenhum, pode atingir por suas próprias forças a da revelação divina.
Então, esta revelação divina vai ser feita por Deus mesmo. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem e falou revelando o seu mistério, o desígnio benevolente que desde toda a eternidade estabeleceu em Cristo, em favor de todos os homens. Revela plenamente o seu desígnio, enviado ao seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, essa manifestação de conhecer essa humanidade justamente vai ser por essa revelação de Jesus Cristo, né? Com a redenção, mas vai ser completada pelo Espírito Santo, tá bom? Ele nos vai conduzir a esse Jesus pleno. E essa é a santidade do primeiro homem, que era viver fundido totalmente com Jesus. Ah, o homem devia ser uma habitação para Deus, para poder agir com Deus. O homem simplesmente será uma habitação em donde Deus coloca sua vida para que Deus mesmo possa expressar tudo o que Ele é através da criatura, tá bom? Pares seria como nós seríamos como que uma vestimenta para a É, divindade, para essa presença de Deus. é isso. Quando você vê, como a gente falava, quando você vê, olha para Jesus, está olhando para o Pai, é a cara do Pai. Quando a gente vive na divina vontade, está vendo agora a cara de Jesus, está vendo seus fatos, está vendo sua docilidade, está vendo sua entrega, sua firmeza, sua beleza, viste? O Paris, pena que às vezes o que aparece não é Jesus, né? Às vezes aparece o É, que, não, então, o que então, aparece são nossas misérias, e aí as pessoas se chocam com as misérias, com as nossas, né? E aí claro, a gente tem que se conformar com a humilhação, com a nossa humilhação, né? De que foi a sua humanidade naquela hora, né? Que fez algo, e aí retomar de novo o caminho da graça. novamente, voltar novamente a essa fusão. É um caminho, é um processo de amor, como a gente fala, e entre mais a criatura tem essa disposição de viver verdadeiramente na divina vontade, esse processo de amor é muito mais rápido, né? Porque muitas vezes pode ficar incompleto esse processo, mesmo porque você não quer. Não é porque Deus não quer, é porque você não quer. Porque você não quer renunciar, você viu, a essas coisas humanas, as misérias humanas e volta novamente. E não voltar é morrer totalmente a tudo isso que nos afasta dele. Esfechar os barulhos da alma, esfechar os barulhos do mundo, esfechar os barulhos do interior e exterior, fechar as portas a tudo aquilo que não é de Deus, tá bom? Para tornar-se verdadeiramente nessa vida, para que quando a gente fale, quando a gente esteja com você, esteja um Jesus pleno em você. É assim, Paris, E- porque realmente eu acho que Deus às vezes deixa que a gente seja humilhado Ah, sim, pela nossa própria natureza, quando a gente vê é isso. que o nosso humano age, né? E aí a gente tem que Mas ter isso paciência, temos que ter paciência conosco mesmo e com é, os outros, né? mas isso é muito importante. A gente, quando tem essas caídas, né? Essas tropeções, não sei como dizem vocês, esses tropeços, Isso, tropeços. é, são bons, porque você pode crescer ali, nessa caída. Porque esse remordimento, essa dor na alma pode crescer se você usa para chegar mais a Deus. Essa dor, se você diz, "Oi, eu deixei a vida divina, deixei a Deus por uma coisa, por a escolha da matéria, por a escolha meu, por minhas misérias. Se você verdadeiramente tem essa dor,
Você pode usar essa dor para subir ainda mais arriba, né? Por isso também Jesus permite essas caídas. Mas para não tornar-nos a ver novamente a olhar para nós, sino para crescer nele, para crescer mais nele. Ele fala que ele se enternece com essas coisas, porque a criatura, vendo sua nada novamente, ela se coloca nele para crescer mais, tá? Sim, Então, Paris. Luciana levantou a mão. sim. É, ontem você estava dizendo, né, que Deus nos criou para sermos o paraíso dele. É, ontem eu estava lendo Gênesis e eu pensei numa coisa que eu queria te perguntar se é certo pensar dessa forma. É, no capítulo 2 de Gênesis, ele fala no versículo 4, né, que no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não tinha feito nada, não tinha ainda arbusto nem campo para o homem poder cultivar. E a terra estava toda, saía dela emanava um vapor. E aí ele pegou o barro, formou a imagem do homem e soprou nas narinas dele. E ele Uhum, colocou o homem, né, esse homem, num jardim, no uhum. Éden. Então, eu fiquei pensando, então a Terra ainda não estava pronta, a criação não estava pronta. É que você, quando Ficou, tem que entender que ainda que essa terra era a alma do homem, não o sim. exterior. O que estava Ah, criando Deus é seu paraíso dentro do homem. E quando ah, ele tá, entendi. agora você vai entender. Sim, Sim. Então a porque gente estava falando só da alma, a gente, Deus as estava pessoas, falando só da alma, né? nós temos que voltar nossos olhos a um modo espiritual, deixar um pouquinho de lado a matéria, né? E ver Uhum, com os olhos de Deus e é ver com esse espírito as coisas dele. Então, ali vamos a encontrar respostas do que ele está falando, do que ele está descrevendo, que é uma alegoria, sim, mas nessa uhum, alegoria ele fala umas verdades maravilhosas do homem. E esse homem, o que ele estava criando dentro dele, era a sua manifestação de seu paraíso, porque o paraíso de Deus não é tudo isto criado. O paraíso de Deus é o homem que iba a viver nele. E esse era o paraíso de Deus, esse era seu Edén para Deus. E essa era a verdadeira terra que ele estava uhum, criando para ele. Viu? O uhum, demais das coisas criadas ele colocou para que esse homem pudesse viver nesse paraíso, tá? E ele pueda desfrutar de todas essas coisas criadas, mas para Deus, o paraíso era o homem, tá? E ele estava criando o seu paraíso nesse homem. É algo maravilhoso também. sim, Quando sim, ele, obrigada. ele inspirou nas narinas, né? Que esse sopro de vida se colocou ele mesmo como a vida, como centro da vida do homem, para ter seu paraíso, para que esse seja seu jardim, seu Edém, tá bom? E nesse paraíso colocou duas coisas fundamentais: o árvore da vida e o árvore de conhecimento do bem e do mal. Você lembra disso? E esses dois árvores estavam nele, no homem, dentro do homem. Tinha outros árvores de aspecto agradável, e vocês podem olhar, né, no Gênesis. E de frutos bons, quais são todos esses árvores de aspecto agradável que estavam dentro já dessa criatura, desse Adão? Quais são? Seriam as Sim, virtudes, Paris, ou Não, seriam os atributos de Deus? é, Os todos os seus atributos. atributos, todas as suas qualidades e todos os seus efeitos.
ele já tinha esse bem, ele já tinha essa vida. E não só isso, sino tinha a coisa primária, que era o árvore da vida, que é Jesus mesmo, ou a divina vontade, como ele fala, que é a divina vontade. Então, nesse árvore já estava feito tudo, mas além colocou a liberdade do homem, e nessa liberdade estava o árvore da ciência do bem e do mal, que era a sua vontade. E com essa liberdade ele podia escolher a Deus, que é o bem, ou a vontade humana sem ele, que é o mal. Tá bom? Mas ele já tinha dentro todos os bens, todos os seus atributos, os atributos de Deus, todas as suas qualidades, todo o seu amor, já tinha tudo isso dentro dele. E esse era o jardim do Éden, tá bom? Maravilhoso, né? Sim, Paris, eu acho muito lindo que foi o que eu aprendi, que eu só vi isso na Divina Vontade, quando Jesus explica que ele, quando criou o homem, né, Deus se insuflou, ele soprou-se a si mesmo no homem. Então, não só soprou a vida humana, a alma humana, mas ele se insuflou, assim, soprou a si mesmo dentro do homem. É. Então vamos a ler esse parágrafo que a gente colocou para vocês, do livro do céu, 3 de agosto. Alguém quiser ler? Você quer ler, Kalina? Pares, é que eu não estou com Tá. nada aqui perto de mim. Não. Eu estou, mas precisava que me dissessem qual é a leitura e o volume e a leitura. Ah, ah, Nós colocamos uma, No uma grupo. introdução, uma imagem, uma coisa Ah, aí. sim, a imagem. Ah, tá, E Pares. Eu ali posso está, abrir aqui. Aqui, ali, sim, o que é que você quer que leia, Pares, aqui na imagem? Aqui por eu favor. tenho. O quê? Qual Então é trecho? do livro do céu, esse trechinho, tá? Ah, o livro 3 em 3 de Livro, agosto de 1931, volume 29. é, Ah, tá. É, minha filha, a criação do homem foi o centro onde nossa divindade concentrou todos os bens que deveriam surgir na criatura. então, Colocamos nela, perdão, isto é muito importante. Nessa criação, o que estamos falando, ele colocou todos os bens que deveriam surgir na criatura. Esse Éden, viu? Todo esse jardim, todo esse paraíso, ele colocou para a criatura, tá bom? Para que ela pudesse agir com esses bens, com esses atributos, com essa vida. E colocou a homem como centro da vida, donde essa divinidade colocou tudo. Então, a finalidade do homem é o centro da vida de Deus, tá bom? A ver, sim, colocamos nela vida divina e vontade divina, vida humana e vontade humana. é isso A- que colocou ele, viu? Nas narinas, quando ele inspirou, ele colocou isso nesse sopro de vida. A gente falava isso, né? Agora, e se conecta justamente com o Gênesis, que colocou nesse sopro nas narinas, colocou nessa criatura que foi Adão, colocou duas coisas sobrenaturais, vida divina e vontade divina, e duas coisas naturais para o homem, para a vida do homem, vontade humana e vida divina, e vida humana, perdão, tá bom? Sim, continua. Sim. A vontade humana devia receber da nossa para formar seus atos. E a Então, nossa, era muito importante que nós prestáramos nossa vida para que Ele pudesse formar sua vida em nossos atos.
para que formasse seus atos em nós, por meio dessa união, tá bom? Nós prestávamos nós como matéria, uma matéria-prima para ele, para que ele pudesse formar seus atos. Quais são esses atos? Uma vida divina em cada ato, tá? É que isso a gente nunca aprendeu, né, Paris? A gente é só na divina vontade que recebemos esse ensinamento que a vontade humana devia receber, como Deus está dizendo aqui, devia Por isso é receber que da nossa para formar seus atos. A nossa vontade para formar nossos atos deveria receber da vontade divina. é isso. Então, como a gente falou, isto não vem a completar, simplesmente vem a dar a plenitude o que já está feito nessa revelação pública, viu? O que fala no Gênesis. A gente não compreendia o que estava acontecendo quando Deus criou Adão, não? Que colocou em um Edém, não? Muito bom, tudo isto, tudo aquilo, mas não compreendia a profundidade. Mas já está a revelação, já está completa. Agora simplesmente se explicitar tudo aquilo que já está feito. É isto é o que faz a divina vontade. Sim, e a nossa devia dar continuamente do que é seu, para modelar a vontade humana e conformá-la inteiramente à divina vontade. Nossa vida divina no homem, para crescer, necessitava do alimento de uma vontade divina. Ela não se adaptaria aos alimentos de uma vontade humana. Então, nós, vivendo nessa unidade, nos íamos alimentar dessa vida divina para fazer crescer essa vida divina em cada ato. E esse era nosso verdadeiro alimento, não só para nós, sino para Deus mesmo, que é um alimento mútuo, que é um alimento que nós vivimos nele, vivimos esse paraíso nele, mas também nós somos o desafogo de seu amor para que ele faça tudo o que ele quer extender, tudo o que ele quer manifestar através de nossos atos, através de nossa humanidade. Vocês que acham disto? Não escuto, Karina. Antonieta levantou a mão. Tá. É um assunto super polémico, mas gostava de ouvir o Paris. O Dr. Salvador diz terminantemente que Eva nunca fez atos divinos. Eh, e pronto, infelizmente, às vezes chegam nos documentos que dizem que sim, que ela que fez alguns atos divinos, e bom, pese embora Adão ser o cabeça de missão, mas Eva também fez. Qual é a opinião do Paris? Não, minha opinião não, não importa, a opinião é da de Jesus. E ele fala que só uma pessoa tinha actos na divina vontade, que foi Adão, que ele colocou essa obra para que passasse a prova do amor, mas ele não passou, mas a obra era nele, não em Eva. Então não é um comentário de o doutor, ou de Paris, ou de isto, ou de aquilo, ou de aquela pessoa, não. É uma coisa direita, um ensinamento direito de Jesus, que ele, para estender a vida dele, primeiro faz com uma só pessoa. E depois estende esse conhecimento para todas as demais pessoas. Então, simplesmente Adão era o que tinha que passar essa prova de amor, tá bom? E fala Jesus que ele é o único que tinha atos na sua vontade. Lembra-se da leitura? Não, o volume. Não lembro agora, mas se você quiser, algumas das pessoas, você lembra por aí, vocês podem, ou depois colocamos, né, no grupo. Agora não sei Ok, qual é, Sim, pode porque colocar as pessoas depois, perguntam. Paris. tá bom? Eu não sei se você, Cíntia, algumas pessoas, Márcia, se você lembra
qual é essa leitura onde só Adão tinha actos na divina vontade. Não lembro. Eu pessoalmente, pode ser que, será que a Cíntia lembra, ou a Márcia, ou Acho a que sim. qualquer outra? Podemos colocar depois no grupo Tá Sim, bom. a leitura, Karen, sim, sim. viu? Aham, Aí eu te obrigada. envio, aí você coloca, viu? Ah, tá. Se você Ok? quiser, você pode colocar. Sim, viu? Aí Tá, aí eu coloco lá a leitura, tá? tá bom. Pode ser, Obrigada. Paris, assim a gente coloca depois? Tá bom, sim, Ok. tá bom. Então, vocês que acham sobre tudo isto que hemos falado? Uma maravilha. É, É muito importante esses pontos, principalmente esses pontos que você falou, Paris, sobre do que não é a divina vontade. Para as pessoas iniciantes, né, porque a gente viu que as perguntas foram mais profundas, porque tem algumas pessoas que têm conhecimento um pouquinho mais, né? Mas para uma pessoa iniciante é muito importante entender, porque quando a gente vai passar para as pessoas, a gente também precisa ter esse conhecimento. Quando a gente vai levar, vai apresentar o livro do céu, ou até mesmo falar sobre a divina vontade, a gente precisa também ter esses pontos definidos, né? O que não é a divina vontade, porque muitas vezes a gente passa de uma forma meio distorcido, e aí é onde acontecem as más interpretações. uhum. Então, esse primeiro passo, esse primeiro encontro, né? Inclusive, eu já tinha falado com uma pessoa até sobre isso. É muito importante a gente fazer esse passo a passo de introdução à divina vontade, porque é exatamente essas bases, né? Essas bases do volume um que eu sempre falo para as pessoas que o volume um ele é a porta, e essa introdução é a porta. Então, entender passo a passo, com calma, né? E entender, primeiramente, o que não é a divina vontade. Porque, como é algo novo aqui para o Brasil, praticamente, a gente está engatinhando ainda, né? É diferente das outras pessoas lá fora. Então, É a gente como, ter essa base é bom, né? Ter essa base, saber o que não é, porque cada pessoa de cada grupo é de cada estado. Então, às vezes, quer levar a divina vontade, né? Quer passar a divina vontade. E ter essas bases é importante. Então, para mim, foi muito bom. Sempre é bom. Ô, bueno, Paris, eu queria, aproveitando que a Cíntia está falando, que realmente eu também concordo com a Cíntia. É, eu tenho assim, às vezes eu falo para as pessoas, mas eu digo assim, eu não sei o que é que você acha, Paris, porque tem pessoas que levam um tempo para, por exemplo, eu não levei muito tempo. O doutor explicou, eu só levei um pouquinho de tempo ali para compreender o porquê que seria daquele jeito. Ah, mas não demorei tempo para deixar as devoções. uhum. Mas tem pessoas que demoram mais tempo. Então, às vezes eu digo para a própria pessoa que ela deixe que isso venha de dentro dela, que ela faça a sua própria conclusão, porque eu acho que se a pessoa romper com as coisas E eu acho que sem entender por quê, ela vai achar que alguém tirou algo dela, mas ela não sabe por quê. Então, eu às é, vezes digo, vá no seu tempo e quando você concluir que eu não sei se eu faço errado fazendo assim. não, Que por isso é muito importante o que a gente falou no princípio, né? O que não é a divina vontade. E ali as pessoas precisam escutar a Deus dentro delas, porque Ele vai conduzir a elas para ir se afastando de tudo aquilo que é o querer humano dentro delas. Porque, por exemplo, para mim pode que não seja, não tenha devoções, mas tem outras coisas, talvez humanas, que eu preciso deixar. Outra pessoa tem devoções, é o seu querer humano mesmo, porque muitas vezes tem posta sua vida nessas coisas humanas. Se você não faz essas coisas humanas, você não está contente
não está feliz porque não está fazendo o que você quer. Então, ali é quando você entende que é seu querer humano, tá bom? Muitas vezes vocês têm alguma coisa que fazer na igreja, se vocês não podem ir para lá, tem algum inconveniente, alguma circunstância da vida, vocês se, vocês se enojam, vocês falam isso, se enojam, e isso, aí você está descobrindo que está seu querer ali, porque a alma que vive plenamente livre não tem isso, não tem escravidão, não tem isso. Também De uma nenhum, parte de importante, nenhum, eu vou falar uma palavrinha que eu gosto, de nenhum jeito, nenhum, nenhum de jeito, jeito nenhum. de jeito nenhum, é isso. Tem uma parte também que é muito importante também, né, Paris, disso que você está falando e disso que a Karina falou também. É a questão da leitura, né? Como você falou, os encontros, eles são bons, né? Mas a gente precisa ter essa comunhão, esse contato com a leitura, porque é através da leitura que a gente vai se reconhecendo, né? A gente vai se reconhecendo e vai fazendo esse processo, como a Kalina falou, né? Vai vendo o que é que a gente tem e vai deixando, né? E é muito importante ter esse contato com a leitura. Passar pelo volume 1 como natureza, né? Não ter pressa para avançar nos outros volumes, né? E Mas, uma, mas ter esse contato, porque é o próprio Jesus com a pessoa, né? Não é um livro, eu sempre falo que o livro do céu não é um livro, é o contato de Jesus com a pessoa. Então, como você mesmo disse, às vezes, por exemplo, a Kalina, um exemplo, tá, Kalina? A Kalina pode ter uma coisa que ela tem que deixar, eu já posso ter outra, diferente. Então, esse contato com o livro, essa intimidade com Jesus, de conversar também, né, com Jesus, de ler a leitura, conversar com Jesus, ter essa uma, intimidade é muito importante também, uma né? das coisas que Jesus fala, o que Maria Valtorta fala que ela vê de Jesus, que ele não importava quantas vezes repetia o conceito, ele podia repetir uma, dois, cinco, 10, 100, não importava quantas vezes, até que eu ficasse claro. Então, o que precisa agora nós fazer? Ter paciência, coisa que não conhecemos muitas vezes. E essa paciência tem que vir de Deus mesmo, que Ele coloque os atributos divinos, e um dos atributos divinos é a paciência divina, para nos dar-nos a nossos irmãos. Por quê? Porque vão misturar, porque vão a cometer erros, porque vão a cometer coisas que não estão bem, porque vão embarrar a divina vontade muitas vezes, mas nós temos que ter essa paciência, esse amor, e nós conduzir novamente ao verdadeiro caminho, com amor e com firmeza, sim, é isso. Mas, quando a gente vai conhecendo, tem muita coisa dentro de sua alma. Tem muitos barulhos, tem muito querer humano, muito eu, muito amor próprio. E isso impede ver a magnitude do que é este amor de Deus por nós. Então, simplesmente, quem já tem um caminho mais grande na divina vontade tem que ter mais amor pelas almas e mais paciência. Não é fácil, É eu acho. verdade, Paris. É paciência conosco mesmo quando erramos e paciência com os outros, É, e não é é fácil. quando o outro erra, né? E não é fácil como a gente. Não, Não é fácil ver, é uma ver. disposição, não é, Paris? Tem que ter disposição. Tipo, eu quero, Sim, o seu único querer é fazer a divina vontade em você. É isso.
essa é sua única resposta para Deus, ter essa disposição para Ele e tudo isso. Então, né, a gente precisa que sim, vai acontecer muitas coisas, misturar a divina vontade com isto, com aquilo, vai cometer muitos erros dentro disso, mas o que já tem essa maturidade dentro desta vida, né, tem que levar com essa firmeza, dizer, esse não é o caminho está errado, este é o caminho verdadeiro. E não por mim, sino é por Jesus mesmo, para que cada uma das almas tenha essa plenitude da vida verdadeira e se quitem a escravidão, se quitem a morte que traem dentro delas, tá? Então, simplesmente maturidade, paciência e amor, tá? Luciana levantou a mão aqui. Não, só porque eu achei muito interessante esse comentário de agora, né? Da paciência, do amor, e as almas vão cometer muitos erros, porque eu estava pensando nessa leitura 29 de agosto, leitura 20 do livro 29 que foi a última que o Pablo fez. Desculpa, Pares. E aí, quando ele foi lendo, eu fui pensando em Gênesis, e a mim veio assim, a criação não está completa, né? Porque a última obra está sendo feita agora, com essa revelação, que é a É, obra da santificação. E é um processo, né? Olha quantos anos, né, que vem e o tanto que Deus suporta, o tanto que ele suporta até o momento, né? Tanto que ele sofre com os atos humanos, é, né? Mesmo mesmo atos humanos de santos, né? Mesmo pessoas que vivem a virtude humana. sim. Então, a gente que tem essa graça que a gente não sabe dimensionar, de ter esses escritos na mão, né? Não tem por que a gente ficar sem paciência, né? Às vezes a gente até, pela, como a gente está começando agora, às vezes a natureza humana da gente expressa, né? Aquilo, mas que no interior a gente depois acalma, apazigua e vem o processo da nossa própria conversão dentro do processo. E isso vai acontecer com todo mundo. E eu achei legal porque os comentários eles acabaram sendo muito dentro do que a leitura nos disse, e dá para ver a condução divina, né? Eu Interessante. vou falar uma coisa importante também, porque às vezes a gente fala que um processo, sim, é um processo de amor de Deus, de ir colocando suas verdades, ele não dá todo, né? Porque a gente não poderia. Ele vai colocando essas verdades passo a passo, cozinhando, né? Esse amor, como a gente fala, a fogo lento. Mas o que não deveria fazer um processo é a escolha de deixar sua vontade quando você já tem essa visão do que é a divina vontade e do que Jesus está pedindo para você, que é a sua vontade, que é não fazer mais seu querer humano. Quando você entende isso, ali é quando está a sua resposta verdadeira e quando deixa de ser um processo de conversão. Por quê? Porque ali você sabe que está dando morte à vida de Deus em você. E se você fica nesse processo, você vai dar muitas mortes mais a Deus mesmo em você. Quando a gente entende isso, a gente o que menos quer é pecar, é dar morte a esse Jesus em você. Então, isso, quando você entende isso, ali deixa de ser um processo, porque aí verdadeiramente dá fruto a conversão, que é viver sem essa vontade humana, sem esse querer humano, que afasta, que afasta a sua vida de Deus.
tá? O processo de amor de Deus, sim, é passo a passo, mas nossa decisão pode ser agora, ou pode ser também passo a passo, mas tem essa contrariedade que pode que nunca cumpra o processo inteiro, porque nunca vai ter a força de dizer, hoje deixo isto, hoje morro verdadeiramente por amor a meu Deus. Então, isso de corresponde a cada um de nós com essa liberdade que Deus colocou em cada um, tá? Entendi perfeitamente. Eu entendi. Quando É, você sai do processo, e aí, porque você já está no campo, né, da inteligência ali, então a sua inteligência, ela tem que unir a sua vontade humana, aí que a inteligência, a luz de Jesus que chegou a você, tem que levar a sua vontade humana a se unir à divina e dar atenção ao ato, né? é, Então, quando você dá essa atenção ao ato, você realmente está cuidando ali da vida divina que Deus está te dando, né? é, Porque esse processo ainda denota uma falta de atenção a é isso, Jesus, né? é isso. Por isso que Jesus fala a Luísa que tem que ter esse martírio de atenção contínua na sua alma. E quando a gente passa como natureza o martírio da atenção contínua, já não precisa essa atenção. Por quê? Porque já vive dentro de Deus, porque já está agindo com Ele, porque está obrando continuamente nele. Já não precisa essa atenção, porque já sabe qual é a vida de Jesus e qual não é essa vida, tá? Ó Então, Paris, desculpe, eu não percebi quando é que não precisamos já mais do martírio da atenção? Quando já fazemos, estamos continuamente a viver, a fazer vida divina, é isso? quando você já tem como a vida, porque para que você precisaria uma atenção se já tem toda a sua vida posta em Deus, se já toda a sua vida gira nele? Se você tem que ter atenção, significa que ainda não está dentro nessa perfeição dessa vida divina, que ainda não colocou toda essa consumação das suas potências em Jesus e por isso precisa dessa atenção, porque ainda tem coisas dentro de você. Mas quando você está vazio, você não precisa dessa atenção, já precisa mais bem de amar continuamente, porque Deus se torna todo para você, tudo. É bonito, acho que é bonito, é lindo, né? Lindo demais, como fala, não sei. Beleza. Muito lindo. E Muito a bem. explicação que você deu é muito clara, assim, muito Eu simples. vou... Vamos ler uma última O Pares, leitura. a leitura em que diz que somente Adão fez atos na divina vontade além de Maria, está na 24:43. Tá. 24, então. 24:43, tá? Depois, se vocês quiserem colocar, né, no chat, no grupo, tá bom? No grupinho aí. Então, vamos a ler uma última, vocês quiserem ler, essa não coloquei, perdão. Também colocamos no grupo para que as pessoas possam ler depois. Essa 14:58. 12:58. Tem alguém que tem aí o livro? No parágrafo 2, se vocês quiserem ler, ou eu leio. Se você tem aí, Eu tenho. Eu acho que tenho, eu vou tentar procurar. Por acaso eu tenho em espanhol, mas vai dar ao mesmo. 14:58, não é? Parágrafo 13. 2. Parágrafo 52, não é? A leitura 52. 14:58. E 8. Uhum. Parágrafo 2. 2. Parágrafo 2. É, 2, não? é. Sim.
Deus, ao criar o homem, formava. Isto eu estou a ler o título, vale a pena ou não? Avanço logo para o parágrafo. Não importa, você Parágrafo. quer. Pronto. Minha filha, ao criar o primeiro homem, dava o princípio à criação do género humano. E depois de que formei o corpo, com o meu alento omnipotente, infundi-lhe a alma. E com outro alento meu, poderia dizer, infundi-me a mim próprio, no fundo do homem, para regê-lo, para o reger, dominar e o custodiar. Assim que aquele Então, homem, perdão, então isso é muito importante. Você viu Jesus mesmo, porque está falando a segunda pessoa que da eternidade que está em Jesus. Jesus mesmo se colocou como centro de vida do homem para formar seu reino, para governar, para dominá-lo, tá? Ele infundiu sua vida e se quedou como centro de vida do homem, e isso era o árvore da vida, que ele colocou e infundiu sua mesma vida dentro de o homem, tá? exato, assim que aquele homem formava Ali. um reino para mim, no qual eu, como rei, devia estender os meus confins. Uhum. A minha alegria foi ao sumo, portanto, assim, ao máximo, ao ver que neste homem a geração de tantos outros seres, quase interminável, que me devia dotar de tantos outros reinos, por quantas criaturas deviam sair à luz, nas quais eu deveria reinar e ensanchar e ligar, engatilhar neles os meus confins divinos. Então, E muito tu, importante, nós deveríamos de ser um reino para Deus, viu? Isso era a finalidade dele, que nós nos tornássemos em um reino para Jesus. Ele é o rei de reis, mas a gente não é rei. Quando vai ser rei? Quando se torne verdadeiramente nessa vida com Jesus. Ali você vai se chamar rei com ele. Mas ele queria que este reino, que todas as criaturas vivessem nesse reino divino, fundido nele. Para isso fomos feitos, tá? Pelo que diz aí na leitura, Paris, cada pessoa seria um reino para Deus, cada pessoa um reino. Ah, é. E esse reino era quase interminável, como Deus mesmo viu. Mas, ok, não aconteceu isto porque o homem não passou a prova do amor, tá bom? Mas essa geração de tantos seres, esse reino inumerável, tem que acontecer. E não importa que a humanidade não tome a vida de Deus, as pessoas que conhecem a divina vontade vão a suplir essa vida, né? E vão a colocar esse reino a nome de todas elas, tá? o doutor Salvador até diz que Deus criou a sexualidade para o crescimento do reino, não é? Porque cada É. criatura, cada reino. Porque cada uma das criaturas coloca, é um reino para Deus e é uma manifestação de seu amor, de seu ato, para que elas possam viver em cada um de seus atos uma vida de Deus que Ele sacou de si mesmo para nós. Por isso é que Deus colocou uma família para poder multiplicar essa vida humana, mas com a finalidade de multiplicar sua vida divina em cada ou em cada uma das criaturas. Tá. Quer que Vamos continue? lá. Não. É, um pouquinho. Ah, e eu devia reinar. E todo o bem dos outros reinos devia redundar a glória e honra do primeiro reino, o qual devia ser a cabeça e como ato primeiro da criação.
Mas com o subtrair-se do meu querer, o meu reino e o seu terminou. E não só isso, mas que me pisoteou e, em meu lugar, pôs-se a si mesmo a reinar, idolatrando-se e formando o reino dos vícios, das Isso, misérias. isso é muito importante, né? Compreender isto. Porque quando não reina Jesus em nós, ¿cuál es o ídolo? Nós mesmos. E se você vê sua vida, todo gira em torno a você. E todo este engano do inimigo fazendo-nos crer que a gente tem um amor próprio. Isso, o significado disso é a idolatria de nós mesmos, tá? Que profundidade agora, viu? Somos de lo peor, como te falava uma pessoa de Peru, somos de lo peor. E por quê? Porque em vez de dar vida a Deus, damos vida ao ídolo que somos nós mesmos. E o ídolo que viene, sim, por meio dessas coisas da vida, da matéria, do demônio, né? Para sacar-nos, afastar-nos de tudo isto que Deus nos quer dar. Triste, mas é certo, né? Continuo, É, portanto, formando o reino dos vícios, das misérias, das desgraças. A minha alegria morreu, acabando de nascer e transformou-se em dor. Olha, todo o mal não foi outra coisa que subtrair-se à minha vontade. aí está. Mas o nosso amor não se deteve. Não quis ser o Deus isolado. Não. E por isso quis descer do céu, tomando uma humanidade similar à do primeiro homem. Encerrou nela toda a criação. Tornei a unir a vontade humana desta humanidade à vontade divina, a fim de que esta vontade humana, abraçando toda a criação e todos os seus atos, nesta vontade divina, nos levasse ao meu trono como triunfadora de todos os atos humanos, transformados por ela em atos de vontade divina. Hum, Com isto, a vontade humana tomava posse da vontade divina e a divina da humana. é isso. Uma senhoreava sobre a outra, porque quando um ser forma uma só coisa com outro ser, se é dono um, co-naturalmente se torna dono o outro. É, Continuo? não, já está bem. Então, isso vem a ser Jesus, viu? Com essa natureza divina, vem a tomar a todos nós e a levar essa vida verdadeira, que é vida divina, tá? E no catecismo fala, ou diz uma coisa interessante, 359, onde diz, na verdade, o mistério do homem só se esclarece no mistério do Verbo encarnado. São Paulo ensina-nos que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida, Jesus. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. Viu? Do que estávamos falando, que está no catecismo. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão, quando o modelou. Viu? Quando a gente fala para Adão, o que está vendo é a Jesus também. E por isso que a gente falava que quando eu esteja com Maria Antonieta, né? Quando eu esteja com ela, cara a cara, eu tenho que ver a Jesus nela. Esses Um longo atributos de... caminho até lá ainda. Já o Paris não. Digo-lhe, eu aqui há, digo mais ou menos meio ano,
eh, estava a assistir a um programa que o Paris fez, e estava a assistir por telemóvel e por acaso intervi e vi-me um bocado aflita, porque enfim, estava no carro, era de noite, é um bocado difícil. Mas o Paris, a dada altura, alguém do grupo, uma coordenadora, dizia: uma senhora fez uma pergunta pessoal e ela disse: não. Aqui não são admitidas perguntas de cariz pessoal. E a senhora estava mesmo aflita porque tinha um problema. E ela não se importava de expor o assunto, queria era uma ajuda. E o Paris disse: temos que ter paciência, temos que ser como Jesus. Olha, eu digo-lhe, só me faltou chorar. Parecia que era Jesus a falar. De facto, digo-lhe, tem muita caridade e muita paciência. E, bom, temos muito que caminhar, eu por mim. Temos que tornar-nos, né, essa verdadeira vida em nós. É isso. Então diz, o primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo, Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão quando o modelou. E assim se revestiu da natureza deste último, viu? Essa natureza divina está revestida de nossa vida humana, desse Adão, primeiro Adão. Então, revestiu da natureza deste último, é decir, da natureza de Jesus. E dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito a sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará, pois o segundo é verdadeiramente o primeiro. É maravilhoso isso, né? Quando a gente fala qual é o primeiro homem, Adão, não, é Jesus mesmo, viu? O primeiro começou, ei, o primeiro é o começo, mas no segundo é o verdadeiramente o primeiro, porque ele é a vida de todos nós. Nós estamos nele, somos para ele, fomos feitos por ele. Então, como ele mesma diz, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Bueno, chicos, a gente se vê.